Oi, eu sou a Leide. E eu sou a Raquel. E esse é o nosso Diário das 6 aos 30. É porque a vida começa às 6 da manhã. E a gente ainda tá tentando entender como que ela funciona depois dos 30. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Diário das 6 aos 30. Eu tô me sentindo meio exposta. Mas não tem... O bom é que a gente, confessando o pecado, tá tendo culto da base, a gente tá gravando. Então ninguém vai ver a gente gravar, tá ótimo. Não vai ter muita gente vendo a gente, mas tem gente fora, andando por aí. Tá tudo bem, não tem problema, tem que ter vergonha, não. Mas é que a gente tá atrás de um dos prédios. Então, da minha casa. O que acontece? Qualquer um que botar a cabeça pra fora vai ver a gente Ninguém gravando. vai botar que tá todo mundo no culto. Tá bom. Mas o que eu tenho pra falar é, a gente ia gravar um episódio na casa da Leide. Aí a ideia era gravar um episódio na minha casa. Um dia. Mas... meu quarto é muito pequenininho. Eu amo meu quarto. Bota a foto do meu quarto, que ele é lindo. Eu vou tentar. É. Mas, caso não tenha foto do meu quarto, me segue no Instagram. Raquel S. Roriz. Porque eu sempre posto meu quarto lá, porque o quarto é lindo. Mas meu quarto é muito picuchinho, bichinho ainda. Pra gente conseguir botar essas coisas tudo. Aí, a gente pensou em gravar na sala. Mas, tá verão. O clima tá ótimo. Esse aqui é o quintal do meu prédio, basicamente. E de outros... de mais um, né? O 4 e o 3 a gente meio que divide a mesma parte dos fundos. Assim, tá ótimo, a vista é bonita. O celular que tá gravando tá apoiado numa mesa. Eu já gosto de vir pra aqui pra meditar, é ótimo. Eu uso muito essa parte. Eu gosto muito mais da parte de trás do 3 do 4 do que onde eu tô. É. Às vezes tem um banco ali, qualquer coisa eu tiro umas fotos, faço um mini vídeo, se a Leide conseguir botou. Se não, eu posto no stories do podcast. No dia que sair, pra vocês verem. Isso. Vez ou outra eu vou sentar ali, ler um livro. O primeiro roteiro do meu YouTube eu escrevi naquele banco. Ah! Comendo já saiu milho. Algum vídeo? Ainda não, mas vai sair. Pode me cobrar. Não, pode me cobrar mesmo. Eu comecei sério, assim. Já tô organizando as coisas. Sabe que eu vi uma moça que ela se gravou lendo a lista de coisas que ela gostaria de fazer esse ano passado. Então, janeiro de 2024, ela fez a lista e aí ela falou: eu queria muito que a gente terminasse tal curso. Aí, do outro lado, é ela, em dezembro de 2024, respondendo se ela fez ou não. Então, é ela em janeiro de 2024 e dezembro de 2024. A gente podia fazer isso mês que vem, né? Eu tava vendo, tem uma papelaria que eu gosto muito que chama Papier. Pode ser que pronuncie de outra forma. Mas eu gosto muito de papelaria, né? Corta prachado. Tá em algum lugar ali. Aí, aqui na Europa tem muito agenda de, tipo, meio de ano. Aí a Papier tá vendendo agenda de meio de ano agora. Que vai do meio desse ano até o meio do ano que vem. Porque é verão, né? Então, tem porque aqui, por exemplo, o ano escolar, ele começa no meio do ano. Então, tipo, e as férias e um monte de coisa acontece a partir do verão. Então, tipo, é muito engraçado estar aqui e ouvir o pessoal pontuar tanto a estação, por exemplo. Porque lá no Brasil a gente não fica falando, o verão, viagem de verão. Geralmente é tipo final de ano, que é verão, mas a gente não foca tanto no que seria a estação, né? E aí é muito legal estar aqui e ver como que a estação meio que guia o ano das pessoas. É o que dita E aí eles têm essa agenda. Então agora que a gente mora aqui, a gente podia fazer eu tenho o meu mood board, que eu, essas semanas atrás, acho até que eu falei em algum vídeo. Eu tenho olhado pra ele e pensado as coisas que eu não tô Eu queria ter feito um pra esse ano e eu acabei não fazendo. Mas eu acho que eu vou fazer um pros meus 30 anos. Ótimo. Que junta com o mês que vem e também é o verão, tipo, é julho. Então, às vezes, a gente podia fazer um desse, tipo, gravar talvez coisa junta pra gente fazer e daqui um ano a gente... ver se a gente fez ou não. Acho no próximo ótimo. verão. É isso aí, porque a gente vai continuar o podcast. Vou falar pra vocês, todo episódio eu começo falando isso, né? A vida tá corridíssima, mas a gente tá fazendo essa bagaça dar certo, hein? Exatamente, quase que não sai episódio essa semana. A gente teve que cancelar algumas vezes. Eu vou viajar um monte esses próximos 3 semanas, então a gente tava bem preocupada. Eu sei que não é tanta gente que assiste semanalmente, mas a gente tem umas galera muito fiel semanalmente. Muito obrigada, se você é um deles. Um beijo pra Joyce. Coração. Como diz a Catarina, coração. Aí, tudo bem?
O Enfim, microfone quase se foi. aí que eu me perdi nos meus pensamentos já. O que a gente tava... Ah, tá. Essa semana foi muito corrida, eu vou viajar, mas a gente tá tentando muito gravar o máximo que a gente consegue essa semana pra não ficar sem vídeo. Ah, ela já declarou pro mundo. Parabéns, Joyce, você tá grávida do segundo neném. Ela declarou pro mundo hoje. Ela comprou um bodyzinho pra Lume e botou promover da irmã mais velha. Ai, meu Deus. Então é isso. Meus vou ser tia mais parabéns uma pelo vez. baby number 2. Joyce me mandou uma mensagem perguntando se você aceita ser amiga dela. Sim, eu quero ser amiga de Joyce. Ela perguntou se você Seremos queria ter mais uma amizade à distância. Sim. Então vamos fazer essa amizade acontecer. Faremos. Precisamos. Então é isso. Estamos nos esforçando o máximo que a gente pode pra não ficar sem episódio até o meio Até de você julho. voltar, é. E aí depois eu viajo, mas é só uma semana. Você viaja 3 dias. Tipo, segunda ou terceira semana de julho. Você viaja 3 dias antes de eu voltar. Então eu volto. A gente não vai você se encontrar. Péssimo. Ei, péssimo. Talvez eu gravo um episódio de férias com o Dudu. E aí você, de onde você estiver, você pode gravar com alguém. Com que áudio? Celular, só o áudio. Vamos pensar nisso. Se eu vou ter tempo. Não, isso aí vai ser um pouco difícil, mas a gente pode... são ideias. Agora ontem chegou uma equipe de intercâmbio do Brasil. E aí, o ideal são pessoas que ajudam, que falam as 2 línguas, então é ótimo. Então eu vou estar com essa equipe de intercâmbio. Aí quando eles voltam, a gente fica junto até dia 1º. A gente vai fazer coisas por aqui. E é um intercâmbio meio missionário, assim, o que é muito legal. Não, eu ia falar que eu não acredito que já é fim de junho, praticamente. Eu lembro que quando a gente falou de junho, tipo assim, quando eu falei pra você, sei lá, em abril, nossa, junho vai ser cheio. Parecia tão longe, né? Eu olhei minha agenda hoje na geladeira, que eu tenho o calendário, né? E aí eu anoto as coisinhas lá. E eu tava, meu senhor, eu já tô ansiosa só de ver a quantidade de coisa que tá acontecendo. Aí eu chego de viagem dia 1º, eu viajo dia 2, vai ter um acampamento de verão aqui dos obreiros aqui. Um acampamento de jovens adultos em Wales, que é País de Gales, e a gente que tá indo, a gente que vai rodar. Aí eu vou pro acampamento, do acampamento eu vou pro casamento da Glória. Aí eu volto no meio de julho. Orem por mim, vocês, pra Jesus proteger, renovar minhas forças. Porque guardar essa minha bichinha aí saúde. vai fazer coisa, hein? Mas eu tô muito feliz. É isso, eu fui chamada pra isso, então eu tô feliz. E é um mês mais cheio. Eu falei sim hoje pra ajudar com a mídia do acampamento do Never Generation. A base toda vai participar, né? É em agosto, né? Agosto. Então, legal. É muito legal isso também, que acampamento... Tipo, eu cresci que acampamento era coisa de criança e adolescente. Aqui não. Você, até um pouco mais adulto, o Wild Hope, que é o que eu vou trabalhar, vai até 30 anos de idade. Olha, que legal. Mas no Brasil tem acampamento de jovens. E a galera que tem 30 e poucos anos. Mas não é vai também. longo. É geralmente um feriado tipo de carnaval. um final de semana, um negocinho assim, né? Uns 3, 4 dias, feriado prolongado. Faz sentido. Pera, você tá trabalhando com o intercâmbio. Quantos dias que são? Vai até dia 1º. Tu falou. Eu que tenho um zonaldo. Eu ia falar outra coisa. Seminário de documentário. Foi tão legal. Dá pra botar o link, não precisa botar o vídeo, mas a gente pode botar o link. A gente postou hoje o nosso mini doc. Eu e a Vocês podem Praise. assistir. Se vocês Tá no Instagram. são ouvidores. Ouvidores. Ouvidentes. Como que? Ouvintes. Gente, eu prometo que eu estudo, mas o inglês acabou. Eu tive uma reunião de tipo assim, 4, 5 horas de inglês hoje. Eu juro pra você que eu não tava entendendo o que você Enfim. tava tentando dizer. Se você é um ouvinte desse podcast, eu já falei da Praise muitas vezes. E aí a Praise fez seminário e a gente ficou na mesma equipe pra fazer o mini doc, o que foi muito legal. E aí, a estrela do nosso mini doc foi quem? Ele Meu mesmo. marido. O que foi muito legal. Eu acho que pra mim foi muito bom fazer uma entrevista na minha segunda língua com alguém que eu me sinto confortável pra errar. Uhum. Eu acho que se eu tivesse escolhido, se eu e a Praise tivesse escolhido alguém que
não é... Tipo, teve grupo que não escolheu gente próximo, né? Foi mais a história, assim. Eu acho que pra mim teria sido um pouco difícil. Então, tô bem feliz que foi o Dudu nessa questão toda, assim. E o Thiago, ele ajudou tanto a gente. Foi muito legal. O Thiago ensinou muito pra gente sobre luz também. Eu sinto que eu e o Praise, a gente cresceu muito. Eu tava vendo o vídeo hoje, porque a gente postou ele hoje. E aí passa, né, o seminário e tudo nervoso. E eu pensei, caraca, ficou bom. Ficou muito bom. Foi muito legal. Vocês mandaram muito bem. Então, o que foi o... Só vamos explicar o que era pra fazer. Era uma semana de documentário. Na verdade, o quê? 5 dias. É um mini seminário de documentário. Então, a gente não vai falar que a gente aprendeu, meu Deus, muitas coisas. A gente nem tocou edição, por exemplo. Não. Foi bem... Foi um pouco mais focado em como você pode criar um roteiro. É mais, tipo, começo, meio e fim. O que você... Informações... Eu acho que a gente falou muito sobre entrevistas. Foi mais focado em ações práticas pra você gravar as entrevistas nisso, focando em fazer um de 60 segundos. Aí depois eles liberaram pra que fosse até 90. O que foi ótimo. E aí, eu acho que... Eu dando uma olhada ao redor. Ai, tem gente passando. Mas tá ótimo. A Laura tá bem ali na frente, regando as plantas. A Laura é a irmã gêmea da Sharon, que mora no meu apartamento. E aí, é isso, assim, sabe? Foi pra mim... bom que ela tá fazendo de conta que nada tá acontecendo. Tipo, Mas ela não tá ouvindo. Nem olhou pra gente. A gente não tá falando tão ótimo. alto. Esse é o tipo de pessoa que a gente precisa. É isso. Aí eles fizeram 90 segundos. Deixaram que pudesse ser... Nossa. Deixaram até 90 segundos, se precisasse. E eu acho, gente, desculpa se eu estiver sendo repetitiva, mas talvez alguém vai chegar no podcast pelo episódio de hoje, não sabe? Eu mudei pra cá por causa de documentário. Quando Deus começou a falar comigo sobre tradução de Bíblia e de me envolver, eu entendi que muito da minha parte seria me envolver com aprender sobre como fazer um documentário para eu poder falar de tradução de Bíblia, de povos não alcançados e tudo mais. E aí, pra mim, semana passada foi o cumprimento de uma palavra de Deus. Então, acho que talvez essa foi... Sábado e domingo a gente foi acampar, né? Sexta e sábado a gente foi acampar. Isso foi logo depois? Logo depois do seminário. O seminário acabou 4 e pouco da tarde, 4:30, 5 a gente já tava na estrada. Por quê? Porque a Praise vai fazer aniversário dia 29, eu vou estar viajando. E aí ela queria muito comemorar o aniversário dela e ela queria que eu tivesse... Eu achei muito bonitinho. Especial. Então, a gente foi esse final de semana. E aí, quando a gente esqueceu a nossa comida. A gente pode falar sobre isso em algum outro episódio, porque não é o foco agora. E aí, a gente voltou e decidiu o quê? Fazer uma fogueira. Ali bem atrás, se você estiver vendo no YouTube, aquela parte ali é a fogueira da base. É bem legal. E aí, a gente usa muito. Muito mesmo. Eu fico surpresa com o número de fogueira, de bonfires que a gente faz aqui. Enfim... Aí a gente tava tendo bonfire e uma das pessoas me parou e perguntou, o que foi como foi pra você fazer o seminário, né? E aí eu tava respondendo que junto com o cumprimento da palavra, essa semana eu tô meditando, eu tenho meditado em João 1. Eu acho que eu vou ficar em João 1 umas boas semanas, assim. E aí o versículo 9 fala que ele é a verdadeira luz. 1 minuto. Eu vou abrir rápido, porque eu acho que é a última coisa que eu abri na Bíblia. Aqui, Só que eu fui tentar encontrar em inglês. Péssimo. Eu prefiro versículo em português. A verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque a gente falou muito também sobre luz. Porque não tem como ter vídeo e foto sem luz. E... sobre como ele é a luz que ilumina toda a humanidade, ele me iluminou. E ele ilumina muitas pessoas, tipo assim, todos esses povos não alcançados, que são não alcançados, não o conhecem, são iluminados por ele também. E acho que semana passada foi muito, a minha sensação é que Deus tem me chamado para que eu ajude as pessoas a verem a luz que já os ilumina. Então, eu acho que pessoalmente foi muito forte. Tanto viver o seminário, produzir um mini doc com uma das minhas melhores amigas, com o marido de uma das minhas melhores amigas,
que é um bom amigo. Tipo, a gente não tem uma amizade só por sua causa. Com o Thiago, que pra mim, ele e a Raquel são como se fosse família. E aí, junto com os Diongs. Eu acho que semana passada foi muito forte pra mim, de muitas áreas diferentes. E eu acho que junto com as coisas que eu tenho meditado, sabe? Sobre ele ser o verbo. Eu acho que Colossenses 1 fala que nele tudo subsiste. Eu acho que essa é a minha sensação ontem. Colossenses 1 é talvez uma das minhas partes favoritas da Bíblia. E aí, pra mim, junto com essa coisa dele ser a verdadeira luz e tudo subsistir nele, eu acho que semana passada, pra mim, foi muito forte essa questão de eu estar vivendo hoje a palavra que Deus me deu. E aí, essa semana, a gente teve nosso primeiro tempo de oração sobre começar com trabalhos com tradução de Bíblia aqui na base. O que pra mim também foi muito especial, porque são duas coisas que são conectadas, né? Pra mim, nenhuma das duas estão separadas. E aí a gente tem consciência que a gente não vai começar a fazer nada amanhã, mas saber que a gente tá baseando isso em oração me deixa muito feliz. Muito incrível. E pra você? Pra mim, foi bem interessante fazer parte. Eu não tava participando das atividades, tipo, eu não tava fazendo um documentário, mas eu tava vindo pra sala de aula quando vocês estavam lá. Eu acho que o único dia que eu não fui foi terça-feira. Mas eu até mandei mensagem pro Dudu, né? O Dudu perguntou, e como é que tá aí, né? Num dos dias que eu tava sentada. Aí eu respondi pra ele, caraca, eu não tinha me dado conta de como eu sentia falta de fazer parte desse mundo de comunicação. Porque antes de eu ter a Catarina, eu tava em tempo integral trabalhando com o Café da Base. Então eu tava, tipo, eu já falei isso pra vocês antes. Business and mission. Então missão e business andando lado a lado. E esse era o meu foco os últimos anos. Mas fazia muito tempo que eu não participava de nada relacionado ao documentário, fotografia, filmagem. E é algo que eu sempre fiz bastante, né? E aí, podendo sentar lá e ouvir a Johannica e o Jonathan falando, eu falei, caramba. Eu me senti muito honrada mesmo de poder fazer parte daquela semana e ver as coisas surgindo, ver vocês criando e... em uma semana, tudo que vocês conseguiram fazer e coletar... Foi muito incrível ver e fazer parte daquilo. E eu tô muito empolgada que eu vou fazer parte da escola em janeiro. Então, vai ser legal poder abrir de novo esse mundo pra mim. Porque... eu gosto. Eu gosto muito de fazer... Eu gosto muito dessas coisas. Então, eu tô empolgada. Foi a primeira coisa que a Lady fez na base depois... Assim... Tirando uma outra reunião, foi a primeira coisa que ela estava envolvida a semana toda na base, depois que... Foi, depois que o Bento... depois que o Bento nasceu, foi. Porque eu vou fazer parte do time de housing, né? Eu vou estar liderando esse ministério. Então, os últimos 2 meses, eu fui cada mês em uma reunião. E daí... Mas, assim, foi meio estranho, porque fazia muito tempo que eu não estava participando de nada bem... relacionado a trabalho dessa forma, mas poder estar na sala de aula participando foi diferente. E tá lá, tipo, começa às 9, e aí tem o tea break, né, tipo, o intervalo, aí tem não sei o que e tal, eu tava, uau! E aí outra coisa também é que a Catarina tá na escolinha, então parece que, tipo... encaixou todas as coisas, sabe? Porque o Bento foi comigo numa das manhãs. Eu ia falar isso. Meu dia favorito foi o dia que o Bento foi. Porque pra mim, é muito... Eu sou filha de missionário, né? E eu gosto muito de como o ministério não tá separado da maternidade, da paternidade, de crescer. E pra mim, sempre foi muito bom fazer parte do ministério dos meus pais. Eu nunca odiei isso, assim, de certa forma. Eu tive... quando você tem 15 anos, tem coisa que você não quer estar envolvida, mas no todo eu sempre gostei muito. E aí o Bento tava na sala de aula. O Bento, gente, é um anjo, entendeu? Ele tava é lá, muito tranquilinho. muito tranquilo. Foi muito bom te ver com ele lá. Besties, eu ficava assim, é minha amiga. Foi muito bom. Ele ficou de boa. Aí teve outro dia que o Dudu tava com ele. Aí depois a Johannica ficou com ele. Aí eu pude participar também, sentar e editar o podcast.
Então foi uma semana muito legal. Mas eu tava um pouquinho cansada, porque eu não tô acostumada. Aí no final eu tava assim, preciso descansar agora. Pergunta se ela tava cansada porque ela foi ou porque o Bento decidiu não dormir uns 5 dias seguidos. O Bento tá... Agora, eu não vou ficar celebrando muito, porque A gente quem aprendeu. é pai e mãe sabe. E tia? E tia. Porque eu sei das... Eu tô aqui, ó. No caso, eu só durmo mais que vocês. Tá Mas... assim. Você sabe como é, mas você dorme. Então, o Bento... Ai, sei lá, eu acho que desde dezembro ele não tinha, assim... uma constância em ele tá dormindo bem de noite. E aí, essa é a terceira noite que ele dorme bem. Porém, é a segunda noite que a Catarina acorda de madrugada e fica muito tempo acordada. Então, a gente tá... Eu e o Dudu, nós estamos navegando essas noites. E tem sido bem difícil, porque daí, no dia seguinte, você tem que cuidar de criança, você tem que cuidar da casa, você tem que trabalhar, você tem... É muita coisa. Essa semana teve um dia que eu pensei, falei, será que eu não ia pra lá? Dormia no quarto das crianças, pra Lady Dudu dormir a noite toda? Mas aí eu me toquei que eu vou viajar. Não. Não, sim, eu sei, mas tipo assim, Não. é porque eu já dormi lá, né? Aí eu pensei, pô, eu podia fazer isso, assim. Aí eu ficava acordado uma noite só, a minha outra noite ia ser incrível. Eu ia dormir muito bem. O Dudu, ele é muito engraçado. Porque quando alguém que é solteiro ou alguém que é casado sem filho chega assim pra ele e fala: caraca, eu tô muito cansado. Eu tô muito cansada. A reação dele é muito boa. É muito hilário. Ele vai assim: você tá cansado? Uhum. Dudu foi pra igreja dormir, ele acordou 2h30 da manhã. De sábado pra domingo e foi trabalhar na igreja. Não, ele não acordou 2h30 pra ir pra igreja. Catarina acordou ele 2h30 da manhã e ele foi pra igreja. Não voltou a dormir Não voltou a mais. dormir. A gente cancelou o almoço do Dia dos Pais, porque esse domingo foi Dia dos Pais. Nossa, não tinha condições. Não, e detalhe, ele não dormiu, né? Aí eu acordei, eu acho que já era 6 e pouco da manhã. Aí eu perguntei, e aí, que hora que ela foi dormir e tal? Porque o Bento, não adianta, se ele não quer o Dudu, ele não quer. Então eu preciso estar acordado. Mas a Catarina, às vezes, ela até prefere o Dudu. Então, se ela acorda, ele vai. Se Bento acorda, né? A gente tá dividido. Enfim, aí de manhã... eu tava conversando com ele, daí ele falou, não, ela não voltou a dormir. Aí eu comecei a falar, nossa, meu bem, muito obrigado por você cuidar da gente, por você passar a noite com ela, por me permitir dormir, taranana. Aí quando eu tava terminando de falar, me deu conta. Aí eu, sabe quando, tipo, eu me acordei mesmo? E eu lembrei que era Dia dos Pais. Aí no final eu, feliz Dia dos Pais. Aí ele começou a rir. Aí ele, muito obrigada. Ah, mas ele tava feliz. Eu fui lá, domingo, a gente cozinhou mandioca com carne. Não ficou parecendo uma carne de soca? Aquela carne tava uma delicinha. Tava muito bom. Mas eu deixei o Dudu comer ela. A gente Falei, fez... todo seu, você merece. Eu fui lá, eu e a Jane, a gente fez um almoço bem brasileiro. Aí... Meu Deus, eu preciso ver se a Jane... Não posso esquecer. E aí... Porque a gente pegou a panela da Usana. Tem que devolver, né? Aí... Eu fui levar lá pra Lady pro Dudu, né? Porque eu falei, pô, meus amigos não dormiram à noite, eu vou levar pra eles comerem, de ter uma refeiçãozinha. Aí eu cheguei, como é que tá? Como é que foi o Dia dos Pais? Ele, ótimo, já ganhei presente, tá sendo muito bom. Eu falei, quem olha nem sabe que só dormiu 2 horas a noite toda. Ele deve ter dormido umas 3, 4 horas. O Dudu dorme mais cedo que eu. Ele dorme cedo. Tanto é que às vezes se ele tá cansado, ele cai no sono sentado no sofá. É bem pai, né? A Lady me manda visualização única, assim, senão eu teria uma coleção. Tipo, fica, amiga, cadê o Dudu? Aí ela só manda bem rapidinho, sempre Dudu dormindo no sofá. Rapidão. Pra não expor também o marido, né? Claro que não, a gente demais, mas expondo um pouco. Mas não é uma exposição permanente. Não, é rapidão. É tipo, a pessoa só vê uma vez e aí... Valeu, tio. Ai. O Dudu escuta a gente toda semana. Ele escuta. Tá ali um dos ouvintes fiéis. No caso, também tem muita opção, rádio, porque ele que cuida do áudio, mas... Ele exporta pra mim. Toda semana ele vai mas lá, ele escuta corta mesmo. a entrada e a saída. Quando sai o episódio, aí ele ouve. Quando já tá prontinho. Os nossos amigos aqui têm perguntado, quando que vocês vão fazer em inglês? Gente, a gente é fiel a vocês, entendeu? Eu acho que... Desculpa. Não.
Eu acho que quando a gente for fazer inglês, talvez a gente vai ter que fazer, tipo, um a mais na semana. Porque eu não quero deixar de fazer. Não, isso aqui é prioridade. O nome é em português, a gente é brasileira. BR. Mas a gente consegue. Eu acho que daí a gente coloca. Vamos tentar colocar a legenda em português quando fizer o episódio. Seria um extra, tipo assim, uma semana que teria 2 episódios. Isso, eu acho que seria mais isso. Não acho que a gente iria substituir. Não. Agora, eu acho muito engraçado que volta e meia alguém chega pra uma de nós e fala: vocês fizeram um podcast? A gente, sim, né? A gente fez e tal. Ah, que legal. E vocês falam o quê? Mas dependendo da reação da pessoa, a pessoa realmente tá tipo assim, mas o que vocês falam? Aí esses dias a Raquel falou, eu achei muito bom. A Raquel veio assim, então a gente aproveita que a gente fala em português e a gente fala mal de todo mundo na base. Eu achei. Não, a pessoa é nossa amiga, tá? Então o sarcasmo foi ótimo. A pessoa deu risada e tal, tudo mais. Mas eu achei que foi muito bom, porque às vezes as pessoas chegam e assim, tá, mas vocês falam o quê? Aí a gente. Minha filha fala de Deus toda semana. Até quando eu falo de Harry Styles, aleluia. Pra Deus, não pra Harry Styles. Ai. Pois é, aí teve também uma moça aqui da base que ela chegou assim pra mim e falou: olha. Muito bem, parabéns. Vocês queriam fazer o podcast, vocês começaram a fazer, vocês não esperaram alguém fazer por vocês. Muito bem. Falei, muito obrigada. Eu que sei, é segunda-feira, que eu tô editando 9 da noite. Essa semana foi. Quando as crianças foram dormir, eu sentei, terminei de editar. Mas eu tento editar de dia quando eu tenho tempo, mas. Inclusive, a gente tá pensando de mudar o dia da semana, por quê? Porque a Catarina vai pra escolinha quarta. Então, a gente tava conversando de talvez mudar o dia do podcast, porque daí a Lady tem mais tempo pra editar. Se o episódio for na sexta, por exemplo. Porque eu tento editar tudo até sexta. Então, final de semana eu não preciso me preocupar. Mas vamos ver, porque comigo voltando a trabalhar... Talvez, né? Talvez não vai fazer muita diferença. Talvez a segunda temporada seja na sexta-feira. Eu nem sei quantos episódios a gente vai fazer. A gente tá falando... Amigos. Ouvintes. Extensões. Deixa eu falar pra vocês. Do que depender de mim da Lady toda semana a gente tá aqui. Eu acho que a gente faria 2 episódios por semana. Se a gente tivesse tempo suficiente pra gravar. Mas eu queria falar que eu tô começando a sentir que eu fico, meu Deus, será que a gente tem assunto? Mas a gente senta pra conversar e não para, né? Pois é, a gente tem assunto. Por exemplo, essa semana não tem tópico. Porque a gente tá muito cansada. Daí falou, se a gente falou alguma coisa mais pesada, vai ser muito puxado pra gente. Aí não ia conseguir desenvolver. Não que eu tenha um bebê e fique acordada de madrugada, porém, todavia eu tô tendo que adiantar todo o meu trabalho de 3 semanas essa semana, né? Porque eu vou passar 3 semanas fora. Então esses dias têm sido mais pesados. Eu tô tentando ligar pra minha família, porque eu não sei se eu vou conseguir ligar esses dias que eu estiver viajando também. Vou ter que responder tua mãe. Oi, tia. Oi, mãe, oi, pai. Minha irmã passou no TCC dela. Aleluias. Meu irmão teve a cerimônia de receber o AB dele ontem. Dias de celebrações em nossas famílias. Mó orgulho. Minha irmã agora, Dona Maria Madalena, fisioterapeuta. Aleluia. Eu tava conversando com ela ontem, aí ela falou que é um sentimento muito bom, né? Tipo, finalmente passei, agora vou ter meu diploma, formada, blá, blá, blá. Mas agora eu sou uma desempregada. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ai, eu achei engraçado. Mas ela falou que ela vai fazer uns cursos, algumas coisas antes dela realmente começar a trabalhar. Ela quer se especializar em algumas áreas antes de ir mesmo, então. Muito bem, Dona Maria. Eu chamo ela de Dona Maria e seu Elias. Porque é Elias Gabriel, meu cunhado. Eu tô contando os minutos do podcast, desculpa. Tá. E Maria Madalena. Aí eu usou que eles são os nomes de velhinho. Verdade. Dona Maria e seu Elias. Às vezes eu chamo o Dudu de Luiz Eduardo, ele não gosta não. Mas não é o nome dele, de qualquer forma. É que o Dudu não tem nome do meio. Nem Bento, nem Catarina. Porque eu tenho. Eu alguma vez já falei meu nome do meio no episódio? Não sei. Porque você falou que você é Ana Raquel. E aí depois, quando eu tava editando, eu falei, caraca, eu não falei. Meu nome é Lady Francine.
Nome Oi, de prazer, realeza. eu sou a Francine. Eu não tenho cara de Francine. É quando eu chamo a Jennifer, a Jenny de Lolo. Porque é o Jenny Lohane. Tá vendo? Eu não acho que nome do meio seja necessário. Aqui o pessoal, todo mundo tem. E aí eles falam, mas se meu filho não gosta do primeiro nome, tem o segundo nome. Aí escolhe qual que vai usar mais. Aí eu, beleza. Mas eu tenho trauma. Mãe, desculpa. Mas minha mãe só me chamava por Francine quando ela tava brava comigo. Aí eu pensei, eu não quero botar... A gente pode ter um episódio só sobre o nome daqui um ano. A gente Daqui um não é ano. cancelada pelo podcast nem pela nossa família. A gente pode... Aí eu pensei, não vou colocar nome do meio nas crianças. Mas aí agora o que acontece? Quando eu fico brava com eles, eu falo, ainda que Catarina é comprido. Mas Bento não é. Bento não é. Aí sabe como é que eu tenho chamado ele ultimamente? Benedito. Eu chamo ele de Bentonildo. Ou eu olho pra ele, cadê o Bento da minha tia? É a música que eu criei. É a musiquinha, faz meses já. Eu acho que começo do ano você começou a cantar. Eu troco a fralda dele cantando Bento da minha tia. Aí ele não chora. Impressionado. É isso. Aí eu fico, é o menino mais lindo da minha vida junto com o Pedroto? É sim. Eu amo que você inclui seu sobrinho. Claro. Porque eu sou verdadeira, porque vai que ele cresce que ele acha que é o único menino mais bonito da minha vida. Se meu coração é dividido no meio. Pois é. Justo. Aí a primeira desilusão dele vai ser com a tia, que prometeu amor eterno e dividiu o amor eterno, que é eterno, junto com ele e com o Pedro Alto. Aí ele acha que é 100% dele, mas é 50%. Porque tem o outros 100 de menino, né? É de menina, a lista segue, mas... Acho justo, acho justo. Então... Aí Quanto não sabe faz? se o bebê de Joyce for um menino. O que você acha que vai ser, menino ou menina? Eu queria que fosse menino porque ela já tem uma menina. Aí, é isso. Minha amiga Sara está grávida também. Amanhã é aniversário dela. Ela não vai assistir, porque eu vou falar pra ela assistir. Esse vestido foi ela que me deu. Ela me deu no meu aniversário de 30 anos. E amanhã é aniversário de 30 anos dela. Especial. Ela é de 95. Então 30. Ela é 30 anos. E aí... a gente, muito provavelmente, se a vida der certo, a gente vai pro Brasil em dezembro, né? Aí eu falei, vou ver o bebê da Sara. Isso é muito bom. Ai, eu amo minhas amigas, tanto meu filho é muito bom. E eu posso ser tia, durmo uma noite, eu sofro junto, tá? Eu abraço, mas eu vou pra minha casa. Esse é o bom de ser tia. A criança chora, você devolve. Hoje a Lady olhou assim, a Catarina tava tomando banho de piscininha. Por favor, por favor. Se você não conseguir botar foto nenhuma, bota a foto da piscininha deles. Vou colocar a foto da piscina. Porque a foto da piscininha é muito bonitinha. A Catarina tava tomando banho na piscininha, eu cheguei, ela falou, amiga, ela tá molhada. Eu falei, Lady, você acha que eu... porque ela foi te dar um abraço. Eu falei, ela tá molhada. Eu falei, minha querida, você acha que depois de todas as babas e fraldas e tudo, eu vou ligar uma aguinha? Não foi isso que você falou sei. pra mim. Não falei, mas eu não vou expor a Catarina, né? Que vai que a Catarina assiste isso daqui 10 anos e ela fala, tia, me expondo expôs. dessa forma. Eu não vou expor a Catarina. Você sabe que, mudando de assunto rapidão, eu vi tem umas moças que eu gosto muito do podcast delas. Elas moram em LA. E elas são hilárias, enfim. Gosto muito de assistir elas. E aí elas estavam falando assim... Agora que eu sou mãe... E eu parei pra ver as coisas que eu postei, tipo, alguns anos atrás. Aí eu imagino os meus filhos, um dia, um amigo deles chegando bem assim... Essa aqui é sua mãe? Aí ela falou, meu Deus. Graças a Deus eu sou filha de pastor. Eu nunca pude postar nada que eu vou me arrepender. Então tá tudo bem. Não, mas é tipo... Elas faziam, tipo, TikTok dances. Tipo, dancinha do TikTok, sabe? Hoje em dia elas não fazem mais. Mas ela falou, 2020, 2021 era o auge. Aí ela falou, caraca, eu preciso tirar isso da internet. Mas tá na internet já tá. Na internet já era. Mas aí eu parei pra pensar, caraca. Daqui a pouco a gente fala umas coisas, aí daqui uns 15 anos alguém chega bem assim pra Catarina, você que é tua mãe? Queria falar que Você que é tua mãe? eu luto muito pra não fazer a Catarina ficar cringe quando assistir a gente um dia. Muito provavelmente ela vai ficar cringe porque eu usei a palavra cringe. Pois é, porque hoje é, mas no futuro pode ser que seja cringe falar cringe. Já é cringe falar cringe hoje? Tá tão lindo o céu. Tá. Dá pra vocês verem daí? Eu acho que dá pra ver um pouco. Mas a visão aqui, porque o sol tá se pondo atrás de vocês. A gente já não vê mais o sol, né? Mas tá quase. Mas, gente, já são 8h50. O sol vai terminar de se pôr mesmo lá pras 11.
É muito louco, Campo do Sol é eterno também. Mas, já tem quase 40 minutos que a gente tá falando, né? Tá, então. Mas eu queria terminar falando que minha lembrança do Instagram essa semana foi a Elina, com 3 anos de idade, brincando de balanço. Oh, você falou dessa foto. Mas foi minha lembrança. Tipo assim, eu lembrei da foto antes, mas a minha lembrança. Tipo assim, eu lembrei que eu já tirei dessa foto, mas foi a minha lembrança, tipo assim, terça-feira. E aí, tem 9 anos. E aí, eu fiquei assim. É muito bom tá com ela de novo. Bota uma foto da Elina. Ela vai odiar. A Elina tem 13 anos, ela odeia. Mas eu vou botar ainda assim. Não quero saber, não. Quer ver se a Lady conseguir. Se a Lady não conseguir. Enfim. Aí, ela tá naquela fase que ela não gosta de nada. Mas, ela é muito carinhosa. E aí, eu fiquei pensando na riqueza, assim, né? De viver alguém crescer. E aí, eu de brincar de bala. Ontem eu dei um rolezinho com o Bento. Fiquei pensando assim na riqueza da vida que a gente vive. Eu já falei 90 vezes, falo isso em todo episódio. Só porque foi a minha lembrança essa semana e a Elina é linda. A gente brincou junto essa semana. A gente teve um jantar de pizza. Enfim. Excuse me. Tô sendo repetitiva, mas vai que ninguém viu os episódios anteriores. Chegou nesse. Falamos e não falamos, assim, muito. Falamos um monte. Falei até do meu devocional, do teu trabalho. Do teu trabalho novo, do teu trabalho da semana passada. Vamos ver Vamos ver como é que vai ser os próximos episódios. E eu acho que a gente tá terminando na hora certa, porque eu ouvi o Louvor voltar, o que significa que o Change vai acabar. Eu não quero. Tipo assim, aí vai sair geral e tá eu e a Lady aqui, ó, gravando, sabe? Daí, tipo assim, a gente se expõe pra vocês em português, mas aqui nós somos cultas. Todo mundo. Nós somos o quê? Cultas. Cultas. Que todo mundo me conhece já. Todo mundo já sabe que eu falo mais que o Homem da Pedra. Bom, então vamos terminar o episódio. Mais alguma coisa que você queira compartilhar antes da gente fechar? Eu falo no episódio da semana que vem, se eu lembrar. Eu anoto. Então tá bom. Então, muito obrigada por ouvirem a gente, assistirem a gente aqui no nosso humilde diário. Das 6 às 30. Menos de um mês pros 30. 2 semanas? Quase. Porque hoje é 19... 20 dias. Tipo, 19, 20 dias. Vamos ter um episódio especial dos 30. Vamos. Ok. Muito obrigada. Beijo. Tchau.